Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos fazer a nossa fera super fofa e não me pergunte o porquê dessas bolhas com a fera. Bom, gente, para começar, a gente vai precisar de um vidrinho de esmalte, tá? Simples. E a única coisa que eu fiz foi limpar com acetona mesmo e cortar um pedacinho da tampa, tá? Porque se vocês repararem no esmalte normal, né? Você compra um vidrinho de esmalte, a tampa dele passa um pouquinho do limite da rosca, entendeu? E a gente não precisa. Gente, eu peguei um pedacinho de massa branca, tá? Eu não pesei. Fiz uma bolinha, tô fazendo um rolinho, tá? E vou abrir esse rolinho com um rolinho de massa, sem deixar ele nem muito fino e nem muito grosso, tá? Assim. Eu vou usar cola instantânea, tá? Pra passar aqui no vidrinho. A gente vai colocar essa massinha aqui na frente do vidro, tá? Ali pra lateral, eu já tiro o excesso de massa. Eu aliso bem a frente, depois venho com o pincel modelador, pode ser um cabinho de um outro pincel, tá, gente? Um esteca, agulha, pra chegar essa massa bem pertinho da rosca do esmalte. Agora eu fiz um rolinho de massa, tá? De massa branca também, e vou achatar esse rolinho com o rolinho de massa. É um pouco redundante, né, gente? Enfim. E eu deixo sempre, procuro deixar, tá, da mesma grossura, pra fazer o detalhe da camisa da fera, tá bom? Coloco de um lado, quando chega atrás eu puxo. A outra ponta, tá, eu vou acertar com a tesourinha, ó, pra ficar bem retinho. E coloco ali do outro lado, enquanto faço um vizinho, né, gente? E coloco ali, ó, e puxo também. Faço duas bolinhas do mesmo tamanho de massa branca, duas coxinhas, tá? Achato, que é para fazer o detalhe da gravata, é uma gravatinha borboleta. Então eu procuro deixar bem triangular mesmo, tá? Se for preciso, pode acertar com a tesoura. E coloco ali o biquinho do laço na frente daquele detalhe que a gente fez do Vzinho da camisa. É só ajustar certinho, ó, e colocar ali, tá? A gente vai fazer uma coxinha bem pequenininha, tá? De massa amarela. E vai encaixar no meio do lacinho, tá bom? Eu fiz um buraquinho ali com o pincel modelador, tá? Pra melhorar o encaixe, ó. Coloco a coxinha e aperto um pouquinho, pra ficar bem redondinho, retinho, como um botão. Gente, aqui eu tô com aproximadamente 25 gramas, tá? De massa azul royal. Eu vou fazer um rolinho, tá? Não precisa ser muito comprido. E primeiro eu vou abrir no sentido da largura dele, tá? E depois vou abrir levemente no comprimento. Lembrando de deixar essa massa grossinha, tá? Que é pra dar corpo pra nossa fera. E lembrando também que eu tô usando um vidro de esmalte que ele já é meio quadrado. Então, fica com um formato legal, né, pra fera. Se o seu vidro for aquele tipo da Impala, você vai ter que trabalhar mais na massa pra deixar esse corpo mais quadradinho, tá? Fiz um corte, ó, ali na lateral, tá? Nas duas laterais. E embaixo também. Só uma beiradinha de massa, tá? Pra ficar desse jeito aqui o casaco da fera. A gente vai começar a vestir, tá bom? Aqui o casaco da fera. Lembrando, tá, gente, que eu passei cola instantânea no vidrinho aqui na parte da frente, na parte de trás. Pra ficar bem presinho, não correr o risco de soltar depois, tá? Aconteceu aqui pra mim, ó, que ficou a medida certinha, tá? Então eu não vou precisar colar, cortar novamente. Mas se o seu ficar maior, você vai prender primeiro um lado, vem fechando, o que sobrar é só cortar, tá bom? Vem ajustando, tá? Eu venho dando puxadinhas, enfim. O jeitinho que toda biscuiteira sabe dar na sua peça. Bom, agora a gente vai tirar a emenda, tá? Aqui com o pincel modelador. Gente, cuidado, tá? Pra não tampar toda a gravatinha, tá bom? Então tem que ficar bem ali, tem que ficar, o casaco dele tem que fazer esse Vzinho, né? Pra gravatinha aparecer. Agora eu vou pegar a tesoura, tá? E vou cortar todo esse excesso, essa sobra de massa aqui em cima. E aí venho acomodando, tá? Essa massa. Com o dedo mesmo, não precisa se preocupar muito com esse acabamento, porque ainda vai entrar mais uma massinha amarela aqui, tá bom? É só ir acomodando mesmo, sobrou alguma coisa atrás,
é só cortar o excesso. Feito isso, aí eu venho com o dedo e depois com o pincel, dando uma rebaixada, tá? Nessa massinha aqui atrás. Por quê, gente? Porque vai entrar a cabeça, né? E o cabelo da fera. Na verdade, a fera tem pelo, mas a minha tem cabelo, enfim. É só abaixar mesmo, tá? Essa massinha pra depois uma peça não impedir a outra, né? De fechar, enfim, de ser utilizada. Eu cortei o excesso de massa embaixo também e tô fechando, tá? Com pincel modelador, mas isso é opcional. Você pode ou fechar ou só virar um pedacinho para baixo para ela não subir, né? E deixar livre, mas enfim, isso aí é de acordo com o que vocês quiserem mesmo. Eu resolvi fechar. Eu fiz 2 rolinhos de aproximadamente 12 gramas, tá? Um dos lados eu achato suavemente, tá? Para facilitar o encaixe. E no caso a ponta da manguinha, né, do bracinho dele, eu vou só abrir com o pincel modelador para depois encaixar a mãozinha. Eu vou usar 2 gramas de massa, tá, para cada mãozinha. Faço 2 bolinhas, faço 2 coxinhas, vou achatar levemente, tá? E vou pegar aqui a minha estequinha, a minha faquinha, para tirar um dedinho, tá? Então eu só marco, ó, o dedão, no caso, e alongo um pouquinho né, o que seria o espaço dos outros 4 dedinhos. Giro ali o punho para fazer o encaixe lá na manga. Faço as 2 mãozinhas e agora eu vou fazer um rolinho de massa branca, tá? Também vou abrir com o meu rolinho. E venho com a minha faquinha, ó, fazendo marcações, tá? Se você tiver o cortador de babado, você pode cortar e depois só tirar a beiradinha, tá? Eu quis fazer assim para dar opção para quem talvez não tenha esse cortador. Isso é para fazer o detalhe da manga, tá? E é só pegar, tá, essa tirinha com babado e passar no pulso da fera. Eu passo, puxo, simples assim. Só você passar cola, tá, no pulso dele, pode ser a branca ou a instantânea, e colar na tua peça. Eu fiz um rolinho de massa amarela, tá, e achatei pra colocar aqui no casaco dele, na manga. Fiz como eu fiz os outros, tá, um rolinho fininho. E é só colar. Fazer os detalhes aqui do casaco. Eu tô colando aqui os bracinhos, tá? Com cola instantânea. Gente, eu tirei um pedacinho, porque eu experimentei aqui e achei que ficou um pouquinho grande, tá? Tirei um pedacinho na ponta do braço. Fiz um rolinho, tá? De massa amarela, um pouquinho mais grossinho que os outros que a gente já fez aqui. Eu vou acertar, tá? Ali um dos lados, ó. Pra colocar aqui na frente do casaco dele. Só colar e cortar o excesso, tá? E para fazer o detalhe da gola, eu tô com 2 bolinhas de massa amarela de aproximadamente 1,5 gramas, tá? Faço 2 quibes, vou achatar esses quibes e vou colocando, ó, da frente, tá? Para trás, caso ali a pontinha dele junto com o botão e que fique também no meio dessa tirinha de baixo. Atrás eu só juntei as pontinhas, tá? E vou cortar o excesso e alisar. Para dar aquele brilho bonito, tá? Eu vou usar esse pigmento branco perolado da Rede Lins e o pigmento ouro, também perolado, também da Rede Lins. Eu venho aplicando, tá? Com essa espuminha mesmo de maquiagem. Lembrando, gente, que esse pozinho ele vai fazer uma sujeirinha, tá? Até coloquei um papelzinho aqui embaixo. E você tem que tomar cuidado para não deixar pegar nas outras cores, né? O amarelo pegar no azul ou no branco. O pigmento dourado eu passei no amarelo e o branco eu passei aqui em todos os detalhes brancos, tá? Lembrando que o ideal é não borrar, mas caso aconteça, você vem com cotonete umedecido, algodão no palitinho de dente, enfim, tirando, tá? Todos os excessos do pigmento que caiu aqui. Eu tô limpando o dourado que caiu aqui no azul do casaco dele. Pra cabeça, gente, eu tô usando 30 gramas de massa, tá? E você vai fazer uma coxinha, vai achatar levemente, levanta ela, do jeito que eu tô mostrando no vídeo pra vocês, porque no final a gente vai ter mais ou menos um triângulo, tá?
Um triângulo bem gordinho, assim. Você vai achatar, mas vai deixar ele bem gordinho e vai tirar todas as marcações. A gente vai vir com uma esteca de ponta, tá? Para abrir aqui uma cavidade, para facilitar a entrada na tampinha do vidrinho de esmalte. Eu passo cola instantânea na tampa, tá? E encaixo naquela cavidade que a gente abriu. Tomando cuidado, gente, a gente vai ter que apertar um pouquinho, enfim, mas para não deformar demais, para você não perder, né, a forma da cabeça, que no final vai ter que ficar a mesma. Bom, gente, o celular parou aqui, tá? Mas a única coisa que eu fiz foi colocar os olhinhos resinados Mônica Arts. Eu vou deixar o link da lojinha da Mônica aqui na descrição do vídeo, tá? E agora a gente vai usar 7 gramas de massa. Essa é a massa doce de leite do Mundo das Massinhas, tá? A gente vai fazer um rolinho, vai dividi-lo ao meio, tá? Fazendo esse movimento de vai e vem, ó. E vai achatar. Feito isso, tá? É só colar. Ops, colar aqui no rostinho. Lembrando, gente, sempre de ajustar, tá? Para que do lado e ali onde a gente marcou o meio, para que fique sempre arredondado, tá? Para ficar bem bonitinho. Cola e alisa bem para tirar todas as marcações. Eu fiz 2 marcações ali, ó, 2 furinhos, tá? Só para ter ideia de onde eu vou começar e acabar a boca. E venho com a faquinha abrindo essa boquinha, tá? Não fiquem preocupados, porque quando eu olho para essa fera, que eu sei que é uma fera, gente, eu acho que ela vai virar um macaco. Mas pode acreditar que no final de tudo sai uma ferinha linda daqui, tá? Eu tô usando essa espátula para puxar um pouquinho de massa para fora, tá? Do lado inferior da fera. Com cuidado, tá? Assim. Com a esteca de faquinha eu faço uma marcação central, tá? Na parte de cima aqui da fuça dele, ó. E vou ajustar bem certinho, tá? Enfim, agora você vem com o boleador, tá? Para marcar o lado inferior da fera. E eu vou girando, tá? Aqui na parte de baixo, afundando mesmo, para deixar um beicinho para fora. Levo até o final do sorriso, tá? O meu ficou um pouquinho torto, mas é só você ajeitar e ajustando para no final dar tudo certinho. Com a parte menor do boleador, eu começo a abrir as covinhas, tá? E aí eu marco e venho depois com o dedo suavizando a marcação que eu fiz. Com o pincel modelador inclinado, tá? Eu acabo de marcar essas covinhas, ó. Já tá bem mais certinho, já consertei ali o lado dele, já tá retinho. E você vem agora com todo carinho, né, ajustando essa parte da sua fera. Eu faço 2 bolinhas bem pequenininhas, tá, de massa branca. São bem pequenininhas mesmo. E aí eu vou fazer 2 quibes para fazer os dentinhos da fera. Eu fiz 2 furinhos, tá, no lado inferior da fera. E venho colocando esse quibe, tá? Eu coloco a pontinha do quibe bem lá dentro. Você pode passar colinha se você achar necessário. Aqui pra mim tá tudo muito fresquinho. E aí é só você ajustar, eu acho que fica muito fofo. Dar uma viradinha, tá bom? No dentinho pra dentro, assim, pra direção desse risquinho do meio do rosto, olha só. Eu pego um pedacinho de massa, tá? Ah, gente, essa massa que eu usei pra cabeça da fera é a massa marrom chocolate do Mundo das Massinhas, tá? Eu pego um pedaço bem pequenininho, ó, e vou apertando nos dedos mesmo para fazer um triângulo. E com a massa doce de leite, a gente vai fazer uma coxinha, tá? E beliscar a ponta da coxinha. Só que essa coxinha a gente vai deixar ela gordinha ainda. Assim, ó. Tá? Ela vai ficar, você vai fazer a coxinha, dar uma achatadinha, dar uma beliscadinha na ponta dela. E com essa parte marrom chocolate, você vem e encaixa por baixo, tá? Pra ficar certinho. Deixa bem fininha a ponta do nariz. Bom, aí é só colar, tá? Aqui bem no meio do rostinho dele. Assim, ó, bem fofucho. Cuidado, tá? Pra não invadir o espaço dos olhos. E aí você vem com estequinha de ponta, palitinho de dente também funciona. Enfim, pra abrir a narina. Só fazer 2 furinhos aqui. Bom, gente, a partir daqui, tá? Eu vou dar até uma acelerada no vídeo
porque os movimentos vão ser bem repetitivos. Aqui eu fiz um rolinho de massa, achatei, tá? E vou ligar ali do nariz até a parte de cima, tá? Essa massa que eu tô usando, gente, pra ficar bem claro, tá? A da cabeça é a chocolate. A que eu fiz a fuça dele e o nariz é a massa doce de leite, que eu misturei com a massa natural, então ela tá mais clara um pouco. Misturei assim mais ou menos 2 quantidades da massa natural para 1 quantidade da massa pele doce, não tem nada de pele, para massa doce de leite. É que eu tô com a pele morena aqui na frente, enfim. E aí a gente vem com o palitinho, tá? Fazendo esses movimentos para fazer os pelinhos. Aqui embaixo, ó, em todas as emendas, é muito importante você puxar um pouquinho, sabe, de pelinho para baixo, para cima, para parecer de fato que é tudo uma coisa só, tá bom? Bom, gente, aqui infelizmente, tá, o celular deu outra parada, mas vocês vão entender com certeza, tá? O que eu fiz aqui foi um rolinho de massa de aproximadamente 10 gramas, tá? Que eu colei ali na cabeça dele e venho ajustando, levantando ali o topete, tá? Pra ter esse excesso de massa pra cima, como é o formato da pelinha que eu fiz. E vim fazendo os risquinhos, só que com o pincel modelador, porque essa parte aqui é maior, tá bom? Todo o processo é assim. Eu agora tô sovando aqui para fazer 2 bolinhas do mesmo tamanho, para vir com esse pelinho dele pra lateral, tá? Então eu procuro sempre fazer assim, vou fazer a lateral, faço as 2 bolinhas do mesmo tamanho, para a quantidade de pelo que tiver de um lado, ter do outro, tá? Essa bolinha aqui tem aproximadamente 8 gramas de massa, tá bom? Tô dando uma leve achatadinha. Já dou uma primeira marcada antes de colocar na peça, tá? E depois que eu coloco, eu só faço os ajustes e as emendas. Lembrando que as emendas a gente vai alisar para virar tudo uma coisa só. E depois a gente vai puxar os pelinhos ligando uma parte à outra, tá? Gente, aqui eu fiz 2 bolinhas, tá? Do mesmo tamanho. Faço 2 coxinhas. Vou achatar essas coxinhas, tá? Que é pra fazer a sobrancelha dele. Lembrando, você tem que tomar muito cuidado aqui na hora de montar, porque a sobrancelha, a parte de baixo do nariz e a fuça, eu tô usando essa massa doce de leite, tá bom? Clareada, tá? Que eu misturei com a massa natural. O que eu tô fazendo aqui é só dando uma envergadinha, tá? Na sobrancelha dele. Deixo a pontinha fininha e aí eu viro as 2 pontas pra dentro do rosto, tá? E é só vir e colar, ó. Aqui, ó, é o seguinte, tá? Durante todo o tempo que eu tô fazendo essa peça, eu tô trabalhando com pincel modelador. Caso a massa resseque, você vem com o dedo umedecido, tá? E passa pra ir puxando, tá? Os fios. Aqui do lado eu tô dando uma beliscadinha, tá? Nas laterais, que é pra chegar, pra deixar bem triangular o formato final da cabeça dele, como quando a gente começou, tá? E aí é onde você amassar, você vem com pincel modelador ou com palitinho, uma esteca, tá? Deitada, pra fazer a marcação, tá? Ali do lado também eu gosto sempre de puxar uns fiapinhos, que fica bacana, fica legal. Bom, gente, aqui eu fiz um rolinho de massa marrom, tá? Bem fininho, pra contornar a sobrancelha dele, só na parte de cima, tá? Venho colocando, quando chega no final eu puxo. Se precisar é só ajustar ali as pontinhas com estequinha, alguma coisa do tipo. Pro chifre, gente, eu tô usando 2 bolinhas de 2 gramas de massa, faço 2 coxinhas, tá? Passo o rolinho em cima, mas eu deixo ela bem grossinha, tá bom? Na parte de baixo, a parte mais grossinha, tá? Eu dou uma beliscadinha só e giro, que é pra fazer o encaixe lá na cabeça da fera. E vou entortar, tá bom? Assim, faço como se fosse um S. Um para um lado e o outro para o outro lado. Eu venho com uma estequinha de ponta, tá? Logo acima da sobrancelha, fazendo o furinho para encaixar então o chifre. E venho passando colinha branca. Esse é um momento um tanto quanto histórico, né? Que é uma fera passando cola na outra fera. Enfim, agora é só colar,
e ajustar ali as voltinhas que você fez. Fecha um pouquinho em cima, tá? Pra ficar bem fofinho o chifre dele. Gente, eu fiz uma coxinha, tá? E coloquei aqui embaixo do queixo dele pra fazer uma barbichinha. E vamos dar mais uma trabalhada aqui nos pelos da fera, puxando uns fiapinhos, tá? Na lateral aqui e na ponta da cabeça eu vou usar a tesoura para cortar assim uns pedacinhos de massa e virar essas pontinhas para cima, tá? Isso tudo só colabora com o charme da nossa peça. Gente, para a parte de trás, tá? Eu peguei aproximadamente 15 gramas de massa, faço uma bolinha, venho achatando. Aí você sempre experimenta, tá, gente? Que é para fazer a parte de trás aqui, ó. Então eu já dou uma puxadinha para fazer mais ou menos o formato do triângulo, tá? Veja se tá certinho. E vou trabalhar com ela um pouquinho antes de colar na cabeça, puxando os fiapinhos, tá? Tô umedecendo o pincel e passando aqui. Bom, agora são os últimos ajustes, tá? Eu fechei o meu vidro, mas assim, eu não apertei, ok? Eu fiz aumentar aqui, ó, um pouquinho das covinhas, enfim. Eu fechei o meu vidro, eu não apertei, porque a gente não tem condição de fechar esse vidro fresco, tá? Você vai ter que deixar essa peça secar pelo menos uns 2 dias, dependendo do local aí que você more, para você poder fechar sem estragar, tá, a tua peça. Bom, gente, tá pronta a nossa ferinha, tá? A carinha dela é a coisa mais fofa desse mundo. Tenta deixar livre sempre, tá? A área dos olhos, enfim. Cuidado, carinho e capricho que você tem que ter na execução de qualquer peça, né? Enfim, é só você vir ajustando, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Para você que ainda não é inscrito, já sabe o que fazer, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. E compartilha esse vídeo, porque isso me ajuda muito na divulgação aqui do canal. Não esquece de deixar a sua peça secar, tá bom? Para você poder montar. Eu quero ver muita ferinha dessa, tá, gente? Vou ficar muito feliz se vocês fizerem. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo passo a passo. Tchau, tchau. Vídeo, porque isso me ajuda muito na divulgação aqui do canal.